Você que trouxe a sua Bíblia, vamos nesse momento entrar na palavra. Eu quero falar com os irmãos essa manhã sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. Não há uma mensagem mais poderosa do que o Evangelho de Cristo. Não há algo mais forte do que o Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então é por meio do Evangelho que o homem é salvo, que o homem é alcançado, e todas as Escrituras apontam para isso. Toda a Bíblia aponta para o Evangelho, pelo que Cristo fez por nós, pelos homens. O Antigo Testamento está apontando o que Ele vai fazer. O Novo Testamento, os Evangelhos, anuncia o que Ele fez. As cartas mostram os ensinamentos do que Ele fez. Então o Evangelho é poderoso, é poderoso. E talvez no início vai parecer muito com o que eu já preguei aqui em Gálatas. E é justamente isso, é o Evangelho, não tem outra mensagem. A gente só muda o texto para falar do mesmo assunto, o Evangelho, as boas notícias de salvação. A gente teve aqui a série Cristão Social e a gente falou de política e apontava para o Evangelho. Falamos de família e apontamos para o Evangelho. Tudo tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Essa é a mensagem mais poderosa. E quanto mais eu prego, mais eu sou empolgado e motivado por essa mensagem. Quanto mais eu ouço também a respeito do Evangelho, mais minha alma vibra, que isso é poderoso. O Evangelho é poderoso, e é isso que, com a graça e ajuda do Espírito Santo, eu quero falar com os irmãos essa manhã. Eu convido você ao Evangelho que fala sobre Jesus, escrito por João, capítulo 6. Aliás, capítulo 8. Evangelho que fala sobre Jesus, escrito por João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 30. A partir do versículo 30 de João, capítulo 8. Todos acharam? João 8, versículo 30 diz: Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Espírito Santo, essa é a tua palavra. E é impossível, Espírito Santo, nós compreendermos o seu santo livro sem uma ação do Senhor aplicando elas em nós. Por isso, Espírito Santo, como Paulo orou, nós oramos essa manhã. Venha sobre nós com espírito de revelação e sabedoria, aplicando suas verdades em nós. E a verdade é o próprio Cristo. Ensina-nos sobre Jesus, ensina-nos sobre o Evangelho, que a luz das boas notícias de salvação sejam manifestadas em nossos corações, que saiamos daqui mais parecidos com Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por aplicar a sua palavra em nós. Muito obrigado, já te agradecemos por ser o nosso auxiliador. Que seja isso feito nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos, se for possível deixar
o versículo, isso, já está, 30. A partir do versículo 21, Jesus está tendo um embate com os fariseus. Os fariseus são os líderes religiosos da época, e a maioria deles não compreendiam a messianidade de Jesus. A maioria dos líderes religiosos da época, os fariseus, não compreendiam Jesus como Filho de Deus, Jesus como Messias. Como pode um homem desse, que veio de uma vilazinha chamada Nazaré, de um povoado chamado Nazaré, filho de José, filho de Maria, como pode esse homem daqui, cresceu aqui perto da gente, se dizer o Filho de Deus? Como pode esse homem se dizer Messias? Então os fariseus não compreendiam a messianidade de Jesus. E aí Jesus teve o maior embate com os fariseus. Jesus sempre teve um embate com os fariseus. Jesus nunca teve um embate com os pecadores, mas Jesus tinha um embate com os fariseus que se achavam justos por suas próprias justiças. E aí Jesus tinha um embate muito grande com eles, e é lindo, porque a Bíblia diz que o Pai ocultou as coisas dos sábios e dos instruídos, os fariseus, e teve prazer em revelar aos pequeninos, os pecadores. Zaqueu compreendeu coisas em Jesus que um fariseu não compreendeu. A prostituta via Cristo como Filho de Deus, como Messias, coisas que os fariseus, lendo a Torá inteira, não via. Era o próprio Pai ocultando dos sábios e dos instruídos e revelando para os pequeninos a messianidade de Jesus. E esse texto é um embate que Jesus está tendo com os fariseus. A partir do versículo 21, Jesus fala, ele descreve para eles sobre a sua morte. Só que Jesus fala da sua morte de uma maneira não clara e não tão direta. Jesus usa figuras para falar da sua morte. E eles não compreenderam essa fala de Jesus. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus ainda, nesse texto, ele fala sobre a sua missão. Ele defende a sua autoridade, ele defende a sua messianidade. Ele defende quem ele é. Jesus prova para eles que ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E chega em um ponto desse texto que Jesus alerta dizendo para eles: todos aqueles que não crerem em mim morrerão sem o perdão dos pecados. Jesus diz nesse texto que aqueles que não crerem nele morrerão sem perdão dos pecados. Aí entra o versículo 30, se puder projetar para a gente, Giovanni, versículo 30, entra o versículo que lemos. Dito essas coisas, muitos creram nele. Após Jesus mostrar quem ele era, após Jesus dizer quem ele era e alertar que se não crescem nele, morreria sem o perdão dos pecados, o texto diz que quando Jesus termina o discurso dele, muitos creram nele. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus está dizendo para esses que creram na pessoa dele, ele está dizendo: se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, se vocês permanecerem nas minhas palavras, no que eu estou ensinando para vocês, vocês serão meus discípulos. Vocês terão intimidades comigo. Vocês me conhecerão mais a fundo, vivendo em obediência à minha palavra. Se vocês permanecerem sobre as minhas palavras, vocês serão meus discípulos. E ele diz mais ainda, versículo 32. E conhecerão a verdade. Essa verdade que Jesus fala aqui é a pessoa dele. Ele está dizendo: vocês creram em mim. Agora o teste, se essa crença foi verdadeira, é se vocês permanecerem nos meus ensinamentos.
E se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, vocês vão me conhecer que eu sou a verdade. Vocês vão ver a verdade andando. Vocês vão ver a verdade falando. Vocês vão ver a verdade dormindo. Vocês vão ver a verdade comendo. A verdade encarnada, vocês vão me conhecer. E me conhecendo que sou a verdade, vocês serão libertos. Olha que coisa magnífica. Jesus está dizendo, permanecendo em mim, vocês se tornam meus discípulos. É o teste se a salvação foi verdadeira. Se a crença foi verdadeira. Se houve, de fato, regeneração. É que o regenerado permanece nas palavras dele. É mais, e conhece Jesus, que é a verdade. Conhecendo a verdade que é Jesus, ele é liberto. Versículo 33, os judeus não entenderam isso. Aí eles dizem, somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus, a gente é judeu. Escravo, preso, prisioneiro, não. Somos descendentes de Abraão, já somos livres. Como que o Senhor está dizendo que a gente vai ser livre? Já somos. Aí Jesus explica a eles, versículo 34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive, fala de prática, que vive pecando é escravo do pecado. Jesus olha para eles e diz, não. Vocês não são livres. Vocês são escravos do pecado, porque vocês vivem pecando. Jesus está dizendo para eles, não tem a ver com uma escravidão externa. Vocês não são escravos externamente. Vocês são escravos internamente. Jesus diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus está dizendo para eles, vocês são escravos do pecado. Versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família. O escravo, ele não permanece na casa para todo sempre. Não, o escravo só trabalha naquela família, só trabalha naquela casa. Mas o filho, se referindo a ele, pertence a ela para sempre. Jesus está dizendo, o escravo não fica sempre na casa. Ele está ali para prestar serviço, mas o filho é da família. O filho é do lar, o filho é da casa. 36. Portanto, se o filho que é da família, se o filho que é da casa, libertar o escravo será livre. Jesus usa um contexto da época. Ele usa a figura do filho libertando o escravo. O filho tinha autonomia. O filho tinha autonomia do pai para libertar o escravo da casa. E ele diz, se o filho que é da família, se o filho que é da casa libertar o escravo será livre. Eu usei esse texto para pregar essa noite sobre o que Cristo nos libertou e pode libertar o homem. Do que Cristo nos libertou e pode libertar o homem. Ok? Do que Cristo nos libertou e pode libertar o homem. Resumindo esse texto, Jesus está dizendo, todos os homens são escravos. Todos os homens são escravos. E ele diz, exceto eu. Eu sou da casa do Pai. Eu sou da família real. E eu vim ao mundo para libertar os escravos. O resumo desse texto é Jesus dizendo, todos os homens são escravos. E a coisa linda do Evangelho é que Cristo veio ao mundo para libertar os homens, libertar os escravos. Por que todos os homens são escravos? Porque todos são pecadores. Todos os seres humanos nascem como escravos do pecado. Adão pecou e com isso o pecado entrou no mundo. Todos os homens receberam uma herança adâmica.
Todo homem nasce já escravo do pecado. Todo homem nasce com esse vírus interno. Todo homem nasce escravo do pecado. Já está internamente nele. Ele recebeu de uma natureza adâmica. Todos os seres humanos nascem como escravo do pecado. E o pecado é o rei que governa a vida de todo aquele que ainda não nasceu de novo. O homem não regenerado, não nascido de novo, é servo desse tirano. O pecado é um rei cruel, que coloca seus súditos debaixo de suas botas sujas. O homem nasce escravo desse carrasco impiedoso. E aqui está algo lindo. Todo aquele que vive como escravo do pecado, vive debaixo de uma ditadura implacável desse tirano. E olha que coisa, e nenhum escravo, pode se libertar a si mesmo da escravidão. Nenhum escravo chega lá e diz para o seu senhor, amanhã eu não vou vir não. Nenhum escravo. Nenhum escravo pode se libertar a si mesmo da escravidão. É por isso que o Evangelho é glorioso. Porque Cristo veio ao mundo para dizer para os homens, vocês não conseguem se libertar. O pecado veio dentro de vocês, vocês nasceram já escravos do pecado, mas eu vim ao mundo para libertar o homem desse tirano chamado pecado. Eu vim ao mundo para libertar o homem. É isso que Jesus está dizendo. Conhecendo a verdade que sou eu, o homem será liberto. Nenhum escravo se liberta de si mesmo. Jesus está dizendo, eu vim ao mundo para libertar o homem. Não é a religião que liberta. Não é a filosofia que liberta. Não é apenas um conhecimento intelectual que liberta. É conhecer a verdade. E a verdade não é um conceito filosófico. A verdade é uma pessoa, a verdade se chama Jesus. Jesus veio para nos libertar. Éramos escravos do pecado. Do que Cristo nos libertou e pode libertar o homem. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Esse era o rei tirano, impiedoso, carrasco, ditador que governava nossas vidas. Era ele que dizia, Alex direita, Alex esquerda, Alex para, Alex frente, Alex toca, Alex vê, Alex pega. Era ele que dirigia a minha vida, até que o Filho de Deus veio ao mundo e disse, eu tiro o seu pecado, eu arranco o pecado que há em você, eu arranco esse tirano, eu arranco o pecado que domina a sua vida. Cristo nos libertou do pecado. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Paulo está dizendo, na cruz, o velho homem foi pendurado com ele no madeiro. O pecado foi destruído na cruz. E nós não somos mais escravos do pecado. Cristo arrancou, destruiu na cruz, colocou sobre si todos os nossos pecados. Ele tirou, ele diz, e não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 17. Versículo 17. Olha o que diz. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, éramos escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo está dizendo, vocês eram escravos do pecado, graças a Deus que vocês agora não são mais escravos do pecado. Vocês eram. E agora vocês passam a obedecer de coração
o Evangelho. Agora vocês obedecem de coração às boas notícias, os ensinamentos que nós estamos transmitindo a vocês, porque vocês foram livres da escravidão do pecado. Versículo 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Fomos libertos da escravidão do pecado e hoje somos escravos da justiça. Somos justos por meio da obra regeneradora de Cristo. Fomos libertados do pecado. Versículo 21. Paulo diz: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Quando vocês eram escravos do pecado, o que vocês colheram? Nada. Vocês não colheram quando vocês eram escravos do pecado. Vocês só se envergonham de se lembrar como eram. E o fim daquela vida em ser escravo do pecado é a morte. 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que conhecem levam à santidade. Escravos do pecado levava à morte, escravos de Deus leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Nós éramos escravos do pecado, e qual era o nosso fim? Morte eterna, separação eterna de Deus. Hoje, escravos de Deus, temos santidade e vida eterna. 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do que Cristo nos libertou e pode libertar o homem, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Ninguém podia fazer isso. Esse é o Evangelho. E a gente vamos alçar a nossa voz em pregar mais e mais o Evangelho. Perguntaram para Lutero: Lutero, por que você sempre prega o Evangelho? Ele respondeu: porque os homens esquecem. A gente pode se esquecer de que fomos libertados do pecado. Cristo nos libertou do pecado. Cristo tirou esse tirano, esse carrasco que nos dominava. E hoje somos por inteiro, completamente dele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Paulo diz: nele temos a redenção. A palavra redenção aqui significa libertação. Nele temos a libertação por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Versículo 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nele, em Cristo, temos a libertação. Fomos libertos. Nele fomos libertos. O sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço por cada pessoa escravizada pelo pecado. Ele nos comprou do mercado da escravidão, da iniquidade. Eu vou repetir isso. O sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço por cada pessoa escravizada. Ele nos comprou do mercado da iniquidade. Ele disse: eu te tiro daí. Você é meu. O meu sangue te liberta. Cristo nos libertou de todos os nossos pecados. Cristo nos libertou dos nossos pecados. Em segundo lugar, do que Cristo nos libertou e pode libertar o homem, a máxima é: ele nos libertou do pecado. E com isso, consequentemente, ele nos libertou do império das trevas. Cristo não só tira o vírus da gente. Cristo não só tira o mal que estava dentro de nós, como nos tira da casa desse Senhor chamado pecado. Cristo tira o mal que estava em nós e nos arranca dessa casa e diz: eu tenho uma outra casa para você entrar. Colossenses capítulo 1,
versículo 13. Olha o que diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse resgatou aqui tem o mesmo do que libertou, pois ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção. Eu disse que redenção significa libertação, a saber, o perdão dos pecados. Cristo nos libertou do pecado. Em segundo lugar, Cristo nos libertou do império das trevas. Eu não só tiro o mal que está em você, como eu tiro o lugar que você estava, império das trevas. Eu te tiro da casa desse Senhor e te trago para o reino da luz, e te trago para o reino do meu Filho, e te trago para o reino da luz. Nesse reino você tem perdão de pecados. Nesse reino você é perdoado. Nesse reino você é liberto. Nesse reino você é livre. Cristo nos tirou do império das trevas. O império das trevas é o governo de Satanás, aonde há o engano e a iniquidade. Era lá que a gente morava, era lá que a gente habitava. Éramos escravos desse império. E Paulo usa o termo de império, porque Satanás não é rei. Ele não diz Cristo nos libertou do reino de Satanás, não. Ele usa o termo império. E há uma distinção entre reino e império. Império é feito por imperador que na força braçal quer tomar cidades. Reino é sobre um rei que já tem uma cidade e governa ela com justiça. Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, porque Jesus é rei e Satanás não é. Ele nos tirou das trevas, nos tirou do império da iniquidade, Ele nos tirou desse lugar que vivíamos como escravos, como prisioneiros. Ele nos tirou de lá, nos transportou para o reino do seu Filho. Que coisa maravilhosa! Isso é magnífico. Há pessoas que acham que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é só o início, né? Depois tem que pregar outras coisas. Não, a mensagem do Evangelho é do início ao fim. A mensagem do Evangelho não é para novo convertido, é para todo tempo e toda hora. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você tem noção de como éramos? Você tem noção do que nos aguardava na ira vindoura? Você tem noção de quem éramos? Você tem noção do que fazíamos? Ofendíamos a santidade de Deus. Ofendíamos o Criador, vivendo naquele império. Escravos do pecado, ofendíamos Ele. Você tem noção do que nos esperava, gente? E a sua graça foi lá no meio da escuridão e nos transportou de lá. Alex, seu lugar não é aí. Laisa, seu lugar não é aí. Gabriel, seu lugar não é aí. Caio, seu lugar, Ilana, não é aí. Juliana, Ele nos arrancou com mão forte de lá, nos transportou para o reino do seu Filho. E sabe o que é lindo? No reino do Filho, somos herdeiros de todas as coisas. O que Cristo tem, nós temos em Cristo. Nas trevas não tínhamos nada, só a morte que esperava a gente. Nas trevas, de fato, éramos um escravo largado, sujo, imundo, que ele usava a gente usava ele, vivíamos naquela escuridão, nas trevas, não tínhamos nada. Ele nos tira de lá e nos traz para o seu reino, dizendo, aqui tudo que é meu é seu. Lá você não tinha nada, no meu reino você tem paz, justiça, gozo, alegria e vida eterna. Que coisa magnífica, gente. Ele nos arranca de lá e nos traz para o seu reino.
Cristo nos libertou do império das trevas. Cristo nos arrancou de lá e nos trouxe para a sua luz. Hoje somos súditos do reino. Lá éramos escravos do pecado. Lá ele usava a gente. Hoje somos súditos do reino. Hoje vamos governar com Cristo. Hoje Cristo é o nosso Senhor. Pertencemos a um reino de paz, justiça e alegria. Pertencemos a um reino que não se abala. Pertencemos a um reino que não quebra. Pertencemos a um reino justo, santo. Somos de lá. Ele nos levou para lá. Eu digo isso literalmente. Isso é real, você precisa entender isso. Real. Houve uma mudança real aí dentro. Real. Eu sei quem era o Alex, eu sei quem é o Alex hoje. Houve uma mudança real. Não fui eu. Era impossível me mudar. Não tinha como, eu era escravo do pecado. Ele arrancou a gente de lá. E nos disse, seu reino, você pertence ao meu reino. Seu lugar é aqui. Cristo nos libertou. Terceiro, e a gente começa a encerrar. Do que Cristo nos libertou e pode libertar o homem. Nos libertou do pecado e, consequentemente, nos arrancou do império das trevas. E Ele nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei. Todos os homens quebraram a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. A lei não é má. A lei é boa e perfeita, porém a lei não justifica o homem. A lei não salva o homem. Pelo contrário, a lei mostra que ele é pecador e não consegue cumpri-la. Todos os homens quebraram a lei. E qual é a punição da lei? A maldição. A punição da lei em quebrá-la é a maldição. Quem quebra a lei é amaldiçoado. Quem quebra a lei, por ela é amaldiçoada. Punição dela é a maldição. Todos nós quebramos ela. Impossível cumpri-la. 613 mandamentos. Nem gravar a gente sabe, quanto mais cumpri-lo. O pecado que habitava em nós fazia a gente corriqueiramente quebrar a lei. Não tinha como cumpri-la. Quebramos a lei todos os dias das nossas vidas. E merecíamos a punição dela. Naquele grande dia, a Bíblia diz que Jesus vai separar os salvos dos não salvos. E para os salvos ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. A palavra benditos é abençoados. Vocês foram abençoados com a bênção da salvação. Vindes abençoados do meu Pai. Possuí o reino do teu Senhor, que está preparado antes da fundação do mundo. E a igreja, os salvos, os eleitos vão entrar na vida eterna. Reino dos céus. Os não salvos, a Bíblia diz que ele diz, afastai-vos de mim. Para os salvos, venham. Para os não salvos, se afaste. Para os salvos, benditos, abençoados do meu Pai. Para os não salvos, amaldiçoado. Malditos, afastai-vos de mim para o lago de fogo. Que maldição é essa? A maldição da lei. Ou seja, você não cumpriu a lei, você é maldito pela lei, se afasta de mim. Amaldiçoado pela lei. Você quebrou a lei sempre. E por que nós vamos entrar no reino dos céus? Porque Cristo nos libertou da maldição da lei. Porque quebramos a lei também, mas Ele nos libertou da maldição dela. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, olha como Ele libertou a gente da maldição da lei. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, olha o que diz. Cristo nos redimiu. É o mesmo que resgatou, libertou da maldição da lei. Quando se tornou, aqui é o ponto alto do Evangelho, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como que eu liberto vocês da maldição da lei?
eu me tornando maldito no lugar de vocês. Cristo cumpriu toda a lei, as coisas boas e até as ruins, porque ele se tornou maldito. Na cruz ele troca de lugar com a gente. É chamado de transferência. Ele diz: você, Alex, é o quebrador da lei. Você merece morrer pela lei. Você merece a maldição da lei. Só que eu assumo o seu lugar. Eu me torno maldito pela lei. E você se torna justo, o cumpridor da lei, que sou eu. Você recebe o meu lugar e eu recebo o seu lugar. Ele troca de lugar com a gente. O santo, santo, santo se torna maldito para que os malditos se tornassem santos. Ele nos libertou da maldição da lei. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém tem poder de te amaldiçoar. Lei, diabo, ninguém. Ninguém. Fomos libertos da maldição da lei. Vou mais, não tem esses negócios aí de macumba, encanto, não tem maldição nenhuma para nós. Fomos libertados da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei. Como? Se tornando maldito no nosso lugar. Na cruz ele sentiu na pele os efeitos da maldição da lei. Na cruz ele estava com os pecados da prostituta. Na cruz ele estava com os pecados dos cobradores de impostos, que cobrava mais. Na cruz ele estava com todos os pecados dos homens, e aí a maldição veio sobre ele. A ira violenta do Pai caiu sobre ele. Ele extinguiu a ira de Deus sobre ele para não cair em nós. Como uma esponja, ele absorveu toda a ira do Pai nele. Pune a mim. Eu me torno maldito. Eu recebo a punição da lei. E eu transfiro a minha justiça para eles. E agora eles podem entrar no reino dos céus. Porque eu cumpri a maldição da lei no lugar deles. A maldição não caiu sobre a gente, não cairá sobre a gente, porque caiu sobre ele. Ele recebeu no nosso lugar. Cristo nos libertou da maldição da lei. É possivelmente sexta-feira. A Bíblia diz que quase meio-dia, na fortaleza Antônia, em Jerusalém, Pilatos se coloca de frente à multidão. É Páscoa. E Pilatos não deseja crucificar Jesus. Pilatos vê Jesus como um homem inocente, puro, que não cometeu crime. E ele não deseja crucificar Jesus. E no ritual da Páscoa, os judeus tinham o costume de soltar um prisioneiro. E aí Pilatos diz: pegue Barrabás. Talvez o povo solte Barrabás, talvez o povo solte Cristo e crucifica Barrabás. Barrabás é um criminoso. Barrabás é um homem mau, rude, perverso, quebrador da lei. Barrabás está todo acorrentado numa cela, numa prisão. Naquele dia, Barrabás iria morrer pendurado na cruz. A cruz estava pronta para Barrabás. A cruz estava pronta para Barrabás. Pilatos manda chamar Barrabás. Imagina você, Barrabás, saindo da cela, vendo a luz do dia, dizendo dentro de si: hoje vai ser a última vez que eu vou ver a luz do dia. Já já eu vou estar pendurado no madeiro, fora de Jerusalém, morrendo asfixiado. Já já eu vou morrer, vou estar em agonia, tentando respirar na cruz e não conseguir, vou morrer asfixiado. Já já, ele está vendo a última vez a luz do dia, dizendo dentro de si. De repente, colocam ele do lado da luz do mundo. Pilatos no meio, Barrabás de um lado, Jesus do outro. Barrabás todo acorrentado, merecendo a punição, quebrou a lei. Jesus livre.
Jesus solto. De um lado um pecador, um criminoso, um quebrador de lei. Do outro lado aquele que cumpriu toda a lei, justo, perfeito, santo, puro, que veio salvar o homem. E Barrabás diz para o povo, quem vocês querem que eu... Pilatos diz para o povo, quem vocês querem que eu crucifique? O Cristo ou Barrabás? E a multidão grita, solte Barrabás, crucifica Jesus. E talvez a gente lendo esse texto, essa narrativa bíblica, a gente se pergunta por que não só narra a ida dele para a cruz, por que tem essa narrativa nas Escrituras? Por que tiveram que colocar esse homem chamado Barrabás, o povo gritando, na Bíblia nada é por acaso? Essa narrativa está lá para nos mostrar algo. Glória a Deus. Que todos nós éramos os Barrabás. Todos nós éramos os quebradores de lei. Todos nós éramos os Barrabás e vimos ao mundo acorrentados, escravos. Todos nós merecíamos a morte, a punição da lei. E Cristo naquele dia, as correntes saíram de Barrabás. As correntes que estavam em Barrabás começaram a prender Jesus. A cruz que era de Barrabás colocaram nas costas de Jesus. E eu perguntei, Senhor, à luz da Bíblia, por que não fizeram rapidinho uma cruz para Jesus? Por que não tinha lá uma cruz para ele? E à luz da Bíblia, do Evangelho, descobri que Cristo veio ao mundo, não para carregar a cruz dele. Cristo veio no mundo para carregar a cruz do homem. Ele veio nos substituir. Lá acontece algo. Ele muda de lugar com Barrabás. Barrabás, você é o quebrador da lei. Você merece a morte. Eu morro no seu lugar. Eu morro no seu lugar. Sabe o que é lindo? A gente encerra. Jesus chegou livre. Barrabás chegou prisioneiro, escravo, preso, merecendo a morte. Jesus vai para a cruz preso. E Barrabás sai dali livre. Era isso. Todos nós viemos ao mundo acorrentado. O único que veio livre foi Jesus. Ele morre acorrentado e a gente sai livre para a vida eterna. Ele trocou de lugar com a gente. Eu encerro dizendo, como que Cristo fez isso? Cristo nos libertou de tudo isso. Pecado, maldição da lei, do império das trevas. O que ele fez? Como que foi? Foi com ouro? Foi com prata? Alguns dizem, ele teve que pagar Satanás. Cristo fez tudo isso com o seu próprio sangue. Ele doou a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. O sangue dele que nos libertou de tudo isso. 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Esses antepassados é Adão, versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Aleluia. Glória a Deus. O cordeiro foi para a cruz. O cordeiro sem mancha, sem ruga, sem defeito, perfeito. E lá no madeiro ele colocou todos os nossos pecados. Ele sentiu na pele o pecado, algo que ele nunca sentiu de eternidade a eternidade. Lá 2000 anos atrás, na pele ele sentiu o pecado. Na pele ele sentiu o pecado. E ele morre. E o sangue dele, foi por meio do sangue dele que nós fomos libertos. Foi por meio do sangue dele que ele tirou o pecado, que ele tirou a gente da escravidão. Ele tirou a gente do império das trevas.
que ele cumpriu recebendo a maldição da lei e nos tornou livres, salvos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela fé. Mensagem da justificação pela fé. Alex, como que eu creio que ele fez? Como que eu faço para receber isso? Creia. O que eu faço para ser liberto disso, para sair disso? Creia. A mensagem do Evangelho é: olha para o madeiro, crendo que foi por você. Creia. Foi por mim que ele fez. Aquele sangue pingando, escorrendo no madeiro, o sangue de um cordeiro sem mancha, sem defeito, foi por mim, foi me lavando, foi me purificando. Antes mesmo de eu vir ao mundo, antes mesmo de eu nascer, creia que foi por você. Creia. A salvação vem pela fé, creia nisso. Foi por você. Foi por você. Nós fomos libertos. Não é confissão, é só uma verdade que eu quero que você diga. Diga: eu fui liberto por Jesus. É isso. Jesus nos libertou. O sangue nos alcançou, o sangue nos perdoou. Fomos libertos por Ele. E a gente encerra vendo 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Não tem mais condenação, não tem mais maldição. Quem é que pode condenar os escolhidos de Deus? Quem é contra nós se Deus é por nós? Se Deus está jogando no nosso time, se Deus é a nosso favor, quem é que vai ser contra nós? Fomos alcançados, fomos libertos, somos livres. E aí talvez alguém pode pular para um outro polo e dizer: uau, eu estou livre, não tem maldição, não tem mais nada, então eu posso fazer o que eu quero com a minha liberdade. E a gente encerra a mensagem mostrando como que usa essa liberdade. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que... É isso. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Como que agora a gente usa a nossa liberdade? Fomos libertos, somos do reino, fui salvo pela graça, eu não fiz nada para ser salvo, Ele fez tudo por mim. Agora eu posso fazer tudo? Paulo diz: opa, pera lá, usa a sua liberdade, porém, com muito cuidado, para você não ser uma pedra de tropeço para os fracos na fé. Tem gente que não tem a maturidade que você tem, e se você usar a sua liberdade, ele pode se escandalizar. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Só esse. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. A liberdade que os cristãos têm não é uma base para poderem pecar livremente. A liberdade cristã nunca deve ser uma desculpa para a satisfação dos seus próprios desejos. Eu fui liberto, mas agora eu sou escravo de Cristo Jesus. Eu saí de uma casa que era dominada por Satanás e eu entrei em um reino que é dominado por Cristo. E nesse reino também há alguns limites para quem mora nele. A nossa liberdade não é um pretexto para fazermos o que quisermos, mas a nossa liberdade é para alcançar muitos e dizer a eles que eles são escravos do pecado e o que Cristo fez em nós pode fazer com eles também. Amém? Esse é o Evangelho. Você, Espírito Santo, aplique melhor essas palavras no seu coração, sabendo que Cristo nos libertou. Vive em paz. Bota a cabeça no travesseiro e diz: meu nome está escrito no livro da vida.
Não tem mais maldição, não tem diabo, não tem nada que vai me separar do amor de Deus. Ele me amou antes da fundação do mundo, me elegeu, eu sou dele e ele vai me preservar até o último dia. É isso. Cristo nos libertou. Que Deus abençoe você. Você pode ficar em pé aplaudindo ao Senhor. Aplaude a Ele.